E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender a salvar um documento, certo? Vocês aprenderam a abrir um documento nas aulas recentes, agora vocês vão aprender a salvar um documento. Eu estou aqui com o documento aberto, tá? Eu vou abrir um novo documento, lembrando que é só clicar nesse botãozinho aqui de novo documento, e daí você abriu o documento, tá vendo que ele tem dois documentos em aberto aqui, certo? Bom, para salvar o documento, eu vou fazer uma coisa qualquer aqui, tá? Eu vou colocar aqui um quadro apenas, vou colocar uma cor neste quadro, só para a gente ter uma imagem para ser salva, né? Depois que eu fiz o trabalho, né? Vamos supor que isso seja um panfleto, ou um cartão, ou um desenho, qualquer coisa. Você fez o seu trabalho, você vai ter que salvar o seu trabalho. Para isso, daí você tem este botãozinho aqui, tá? Esse botãozinho aqui, que é um desenho de um disquete, ele é o botão para salvar, tá bem? E você tem aqui também, dentro de arquivo, as opções de salvamento, né? Tem aqui, você pode salvar seu arquivo, salvar como, então você vai ter outras opções, se você clicar aqui. Aqui tem a opção de salvar na nuvem, então você consegue salvar numa área que a Corel ela libera para você armazenar arquivos, tá? E você consegue também salvar como modelo, ou seja, você cria um template, um modelo de cartão, um modelo de panfleto, seja o que for, você salva como modelo e daí você pode usar esse modelo sempre que você quiser. Você abre ele depois e utiliza ele, certo? Então você tem essas opções aqui de salvamento. Eu vou para a primeira opção para mostrar para vocês, clicando aqui em salvar. Clicando aqui, ele vai perguntar aonde eu quero salvar o arquivo, certo? Então aqui, olha, eu vou escolher uma pastinha, eu vou dar um nome de teste aqui, certo? Teste, e note aqui que ele tem algumas opções aqui embaixo, tá? Você tem a opção aqui, por exemplo, do perfil de cores, incorporação de fontes, tá? Você pode deixar selecionado essas duas opções, tá? Não tem problema. E você tem a opção aqui da versão do seu software. Aqui a versão do Corel que eu estou usando é a versão 24, né, de 2022, mas você pode salvar numa outra versão aqui, tá bom? Por que eles fazem isso, né? Por que você tem essa opção? Bom, porque o Corel ele não consegue abrir um arquivo de versão superior. Ou seja, se você salva o seu arquivo na versão 24, alguém que tem o Corel 22, por exemplo, não vai conseguir abrir o arquivo, entendeu? Então, para você mandar o Corel para essa pessoa, você vem aqui e salva ele na versão 22. Aí sim a pessoa vai conseguir abrir, porque ela vai ter o Corel versão 22 lá, entendeu? Então você tem a opção de escolher aqui qual é a versão do Corel que você quer, que você está trabalhando, ou que você quer salvar, né? Eu sempre salvo na versão atual, e sempre que eu preciso mandar o arquivo para alguém, eu já venho aqui e salvo ele numa versão mais antiga. Eu costumo salvar na 19, que é difícil alguém não ter o Corel da versão 19 para cá, né? Então eu já salvo por aqui para essa versão aqui já, tá? Você só vai selecionar a versão e vai salvar. É só essa diferença, o arquivo vai ser igualzinho, tá? Inclusive eu vou salvar em 19 aqui para vocês verem, tá? Então, olha, ele está avisando, ele dá um aviso para você que como você está salvando numa versão mais antiga, pode ser que alguma configuração ela não esteja funcionando ou será desativada quando a pessoa abrir o arquivo lá, tá bom? Mas raramente isso dá algum problema, tá? Então, o arquivo já está salvo, beleza? O arquivo já está salvo, note aqui que ele deu o nome aqui, não está mais sem título, né? Eu vou fechar o arquivo para vocês verem, tá? Então, quando vocês quiserem abrir o arquivo que vocês salvaram, vocês podem vir nesse desenho da pastinha que tem aqui, ou então vocês vêm no botão abrir, que está logo aqui, certo? Também tem a opção de abrir recentes. Os trabalhos recentes que você faz ficam salvos todos aqui. Então você tem essas opções, tá? Eu vou clicar na pastinha aqui, e daí eu vou abrir o arquivo que a gente acabou de fazer, que é o arquivo teste. Lembra que ele foi salvo na versão 2019 do Corel? Então ele vai abrir normalmente aqui, tá bom? Se ele tivesse sido salvo na versão 2025, ou melhor, na versão 25 do Corel, provavelmente ele não abriria aqui, por causa da compatibilidade. Beleza? Que eu estou usando a última versão, então a gente está seguro aqui, não tem como enviarem um arquivo para a gente que não seja possível abrir. Bom, vindo aqui, vou novamente aqui, tá? Vamos em salvar como agora para vocês verem, tá? Quando você vem em salvar como, você vai ter essa nova abinha aberta aqui, onde você escolhe o tipo de arquivo. Então você tem aqui a opção CDR por padrão, que é o arquivo de CorelDRAW, certo? Mas você consegue salvar também em outros formatos. Então tem a versão de template do Corel, que é aquela que eu mencionei para vocês como modelo, né? Ele salva também aqui.
Você tem aqui a opção de salvar ele em PDF, que é um formato encapsulado, né, de PostScript, muito comum. É muito comum ou seja, vocês devem usar o PDF no dia a dia, né? E você tem a opção de salvar ele no formato Adobe Illustrator, que daí você consegue abrir o arquivo lá no Illustrator, tá? Então é uma vantagem aí que você tem, que você consegue trabalhar nos dois softwares. E além disso, né, tem todas essas versões aqui, todos esses formatos, tá? Por exemplo, vou mostrar para vocês alguns que são mais relevantes, né? Você tem aqui o formato DWG, que é o formato do AutoCAD. Então, se você estiver fazendo uma planta, você consegue exportar ele para o formato do CAD aqui. Você tem aqui formato, por exemplo, SVG, que é um formato próprio para a web, né? Você consegue abrir um vetor na web, na internet, num site, salvando ele neste formato aqui, SVG. Então tem muitos formatos, tá? Dependendo de para onde você vai mandar, né? Tem algumas empresas que têm, por exemplo, máquinas de bordado, ou então algumas máquinas de corte, e talvez eles peçam um arquivo em um dos formatos diferentes que tem aqui. É só você se certificar de que arquivo você precisa, tá? Mas eu já adianto para vocês que na grande maioria das vezes, tá? Em 90% das vezes, você vai salvar o arquivo apenas no formato Corel mesmo, que é o formato do dia a dia, para você usar no dia a dia. Beleza? Então, você abriu o seu arquivo, né? Você pode salvar ele como, aí eu vou dar um outro nome para ele, vou salvar ele com o teste 2 e ele vai ficar salvo lá uma segunda versão do arquivo. Então, quando a gente abre a pastinha, né? Você tem aqui as duas versões do arquivo, o teste e o teste 2, tá? Você pode abrir clicando aqui duas vezes direto, ele já vai abrir no Corel, ou você pode ir lá no Corel e pedir para abrir por essa abinha, lembra? Ou então, nessa setinha aqui do lado, os trabalhos recentes. Então vai estar aqui o teste 2, o teste 1 e o arquivo sem título, que é o que eu estava trabalhando aqui, esse primeiro arquivo que estava aberto aqui. Beleza? Então acho que ficou claro para vocês. Depois que vocês salvaram o arquivo, né, você pode vir aqui e fechar ele normalmente, tá? Você fecha o seu arquivo e daí você tem a certeza de que ele está guardadinho. Olha ele aqui, guardadinho para você usar no futuro, certo? Então eu vou abrir novamente aqui este arquivo e você pode continuar editando ele e fazendo os seus trabalhos. Então basicamente é assim que você faz para salvar um arquivo no Corel. As outras opções, tá? Salvar em nuvem, salvar como modelo, eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque é importante que vocês saibam salvar seus projetos aqui nessa versão mais básica, é o que vocês precisam agora no começo do curso. A próxima aula vocês vão aprender a exportar o arquivo em formatos diferentes. Então o Corel ele também exporta o arquivo em formato JPEG, em formato PNG e outros formatos, né? Então vocês vão aprender a fazer isso na aula seguinte. Então, para vocês não perderem, né, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês serem notificados assim que a aula vier ao ar. E eu conto com aquele like de vocês, com aquela curtida. Se vocês chegaram até aqui, eu agradeço muito. Então dá a curtida, deixa suas dúvidas no comentário, que eu tenho certeza aí que eu vou responder e te ajudar. Vamos ficar por aqui. Valeu, até a próxima aula.